Shalom, amadas. Que a paz de Cristo esteja guardando vocês em todo o tempo. Que a sombra da onipotência daquele que vive e reina para toda a eternidade guarde vocês. E de maneira especial que guarde você, Fernanda, e aquele com quem daqui a pouco tempo você irá se envolver com laços eternos. Vocês já são envolvidos com laços eternos. Laços pelo fato de serem irmãos em Cristo. Mas agora com uma particularidade maravilhosa, algo que excede o nosso entendimento. Porque a instituição mais sagrada, mais perfeita que existe é a família. Assim o Senhor constituiu. Quando criou Adão e Eva, Ele constituiu a primeira família e, portanto, os abençoou, os consagrou, os guardou, os remiu. Tiveram ali falhas, assim como nós temos falhas, mas o Senhor os recebeu de volta mediante o arrependimento. E nós todos, sem exceção, com você não é diferente, Fernanda, com aquele que daqui uns dias se tornará oficialmente e espiritualmente seu cônjuge, com vocês não é diferente e não será diferente. Todos os dias vocês terão que se arrepender dos seus pecados e todos os dias se converter novamente. A conversão é algo que acontece diariamente. E eu poderia falar muitas coisas aqui juntamente com a Mari. Nós dois somos duas pessoas que amamos vocês. Convivemos pouco tempo aqui em Araranguá, mas um tempo que não dá para expressar o quão grande amor sentimos por você. Sabe por que não dá? Por você, por sua família. E também por aquele que nós nem conhecemos. Aquele que será seu cônjuge daqui uns dias. Aquele príncipe que o Senhor preparou para você. E aquela princesa que é você, Fernanda, preparada para este príncipe. Ou seja, nós temos certeza absoluta que vocês são pessoas separadas pelo Senhor. Vocês são o que a palavra de Deus diz que vocês são. Portanto, nunca aceitem absolutamente nada contrário disto. A palavra de Deus fala no Salmos capítulo 8, versículo 17, que, aliás, 17, versículo 8, eu não me lembro agora se eu estou equivocado, eu acho que é 17:8 ou 8:17, não me foge a memória. Enfim, lá o Senhor diz que nós somos as meninas dos olhos dele. E vocês são o que a Bíblia diz que vocês são. Lavados e remidos, separados pelo Senhor. E eu poderia falar muitas coisas aqui. Porque aquele ou aqueles que nós amamos, para esses a gente pode falar o máximo que a gente puder ou quiser e nunca vai ser o suficiente, porque para expressar o amor que sentimos, quando este amor ele é permeado pelo poder de Deus, quando este amor que sentimos pelos outros é um amor não humano, mas o amor ágape, o amor de Deus, aquele que não espera nada em troca, nós poderíamos nos expressar com as palavras mais lindas, poderíamos ser os mais eloquentes, aqueles que se expressassem assim, da forma, com a maior desenvoltura possível, ainda que tivéssemos todo o dom da retórica. Toda fala, por mais linda que fosse, e quais palavras mais lindas que fossem, não expressariam o tamanho do amor que sentimos por você, Fernanda. Porque o que sentimos por você é o amor de Deus. Claro que não perfeito como o dele, porque nós não somos Deus. Somos falhos, pecadores, mas nos esforçamos, nos esmeramos, procuramos a cada dia buscar o exemplo daquele que ama de forma perfeita para tentar amar também aqueles que convivem ou conviveram conosco. E você, Fernanda, é alguém que mora no nosso coração e, detalhe, não paga aluguel e jamais pagará. Eu poderia então, como eu falei antes, falar muitas e muitas coisas juntamente com a Mari aqui, mas eu vou recitar, ou seja, falar, fazer aqui agora uso das palavras do Senhor, de Jesus. E se por acaso o vídeo travar aqui, eu retomo ele num próximo vídeo para ler duas
Na verdade, são alguns versículos de 2 capítulos da Bíblia. Alguns versículos do capítulo 17 do Evangelho de João e alguns versículos do capítulo 5 de Efésios. Então, eu vou começar no capítulo 17 de João, ali é onde, então, do versículo 15 do capítulo 17 de João, que eu entendo, pelo que o Espírito Santo falou ao meu coração aqui, nós entendemos que não há palavras, não existem palavras tão profundas, tão belas, lindas, perfeitas, tão soberanas, quanto essas para expressar. Não existe palavras que possam expressar como essas palavras aqui, porque elas não são palavras de homens, elas são palavras do próprio Senhor Jesus, orando por cada um de nós, orando por você, Fernanda, e pelo teu cônjuge. Aquele que oficialmente ainda não é, mas espiritualmente já é. Oficialmente será daqui uns dias, mas espiritualmente já é, porque o Senhor preparou ambos, um para o outro, mesmo antes da fundação do mundo. Ele já sabia deste dia e desta hora. Então, palavras que expressam de forma tamanha, com tamanha profundidade, com tamanha verdade, quanto essas palavras aqui, é impossível. Por que é impossível? Porque é o Senhor Jesus falando. Ele diz assim, então, capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 15 em diante diz assim. Aliás, do versículo 13 em diante diz assim: agora vou para junto de ti, e isto digo, enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Amados, vocês vivem no mundo. Você, Fernando, e o teu cônjuge vivem neste mundo, mas vocês não são deste mundo, porque o lugar que vocês vivem é fisicamente nesse mundo, mas espiritualmente vocês são cidadãos do céu. Versículo 15, ele diz: não peço que os tires do mundo. O Senhor Jesus orando ao papai, ao Abba, ao nosso Pai, ele ali orando pelos discípulos, orando por você, Fernanda, pelo teu cônjuge, mesmo antes de vocês existirem fisicamente, mas ele já endereçava esta palavra para cada um de vocês há 2000 anos. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha eles falando, o Senhor Jesus falando de cada um de nós aí, falando de você, Fernanda, falando de você, amado, que eu não sei o nome ainda. Eu não rogo somente por estes, ali falando dos discípulos naquela ocasião, e por aqueles todos para quem ele já havia falado da sua palavra olho no olho. Mas ele diz aqui: mas também oro por aqueles que pela sua palavra, ó Pai, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que química perfeita aqui, olha que aliança, olha que entrelace maravilhoso aqui. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste
antes da criação do mundo. Quando ele fala isso, ele está falando de você, Fernanda, do teu marido. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O Senhor te amou e nos amou. O Senhor amou Deus, o Abba, o Papai perfeito. Ele amou Jesus antes de tudo, porque Ele é antes de tudo. O próprio Senhor Jesus, Ele é antes de todas as coisas. E o Pai o amou antes de tudo e amou cada um de nós antes de tudo. E Ele diz no versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Agora lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 em diante, diz assim, do versículo 14, e eu espero em nome de Jesus que este primeiro versículo 14 aqui não esteja associado a vocês nem hoje, eu sei que não está, mas profeticamente eu desejo que não esteja hoje nem nunca. A palavra de Deus diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se em algum momento vocês sentirem que algo que não é de Deus estiver batendo a porta dos vossos corações como marido e mulher, vocês então se levantem e profeticamente digam em alto e bom tom, o Senhor nos resgatou das trevas, nos aliançou como marido e mulher, e portanto todos os benefícios do céu que foram derramados sobre o Senhor Jesus são derramados e serão derramados sobre nós, sobre você, Fernanda, e sobre o teu marido. Quando vocês sentirem que algo que não é do céu estiver tentando assaltar as vossas vidas, tanto no âmbito individual, quanto principalmente no âmbito matrimonial, marido e mulher, uma só carne. Lembrem que quando um for acometido por qualquer dificuldade, quando o inimigo tentar tocar num, vai estar automaticamente tentando tocar no outro. Mas em nome de Jesus, que vocês se levantem em oração, crendo que o Senhor é aquele que os lavou e os remiu e os guardou e pisou na cabeça do diabo pelas vossas vidas. Ele os guardou e os resgatou das trevas, conforme diz em Colossenses, e os transportou para o reino do Filho do seu amor, que se chama Jesus. Versículo 15 diz assim, portanto vede prudentemente como andais, não como insensatos, tolos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade. Palavra exclusivamente voltada aqui para vocês, amados, você, Fernando, e teu esposo, ou seja, para um só, porque a palavra aqui não é para dois, é para um, individualmente, mas principalmente individualmente no sentido de que são um só, porque o Senhor diz que quando o homem deixa seu pai e sua mãe e une-se a sua esposa, os dois se tornam uma só carne. Versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, pelo que não sejam insensatos, ou seja, novamente, não sejam tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, o que é muito diferente de liberdade, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, olha, marido e mulher aí, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se cada um de vocês colocar em prática cada um desses detalhes aqui,
entendendo que o Senhor orou por vocês, da forma como Ele orou lá no capítulo 17 de João, assim como cada um dos detalhes aqui profundos, lindos e maravilhosos, conselhos do céu para a vida de vocês, eu não tenho dúvida de que vocês viverão não uma vida de plenitude na presença do Senhor aqui na terra, mas vocês viverão uma vida de plenitude na eternidade,